Pessoal, muito boa tarde. Estamos para mais uma live. Queria desde já agradecer ao Senhor, porque o Senhor é quem nos dá mais um dia de existência, mais um dia que Ele nos possibilita para agradecer a Ele, para viver para a glória dEle. E as lives que nós temos feito ao longo desses dias, elas visam justamente entregar ao Senhor a glória que é dele, através do aprofundamento do conhecimento bíblico, do aprofundamento da teologia. E o Conversas Teológicas justamente é isso, é essa aproximação, é esse querer do Senhor cada vez mais. O pastor Paulo acabou de entrar, vou e esperamos em Deus ter uma tarde muito proveitosa. Então vamos fazer agora contato com o pastor Paulo. Vou arrumar a minha câmera rapidinho. Ele também está arrumando a dele. Lembrando que nós não somos profissionais, não somos youtubers. Estamos aqui servindo ao Senhor e nos ministérios pastorais e vamos aprendendo. Tudo bem, pastor Paulo? E aí, tudo bom, meu querido? Tudo na É paz. que eu tô Graças a tentando, Deus aqui estamos. tô tentando colocar minha câmera de Uhum, pé aqui. Foi. tudo bem. E aí, tudo Agora certo? sim. Tudo na paz. Antes de tudo, eu queria agradecer a você pela oportunidade que você dispõe de estar aqui conosco. Também agradecer a alguém que foi o intermediador desse bate-papo, que é o pastor Edson de Souza Silva, É, pastor ali na cidade de Altos, da igreja, da segunda igreja batista ali de Altos. Agradecer a ele que proporcionou isso e estou aqui muito feliz por essa oportunidade e também muito esperançoso de da gente poder compartilhar a sua experiência aqui com alguns jovens que poderão estar conosco nessa live e com certeza uhum. irão depois assisti-la. Então, queria deixar a palavra para o pastor Paulo para que ele possa estar se apresentando, estar colocando aí aquilo que ele desenvolve lá na Igreja Batista Fonte, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Tá bom. Obrigado aí pelo convite, tá? Uma alegria grande aqui estar com vocês também. Tanto quem está aqui com a gente, mas depois quem vier a ter acesso a esse conteúdo, né? Bom, eu sou Paulo, sou de Belo Horizonte, mineiro. Uhum. Estou fora já há algum tempo. Sou casado com a Raíssa. Juntos temos duas filhas, a Laura tem 2 anos e 4 meses e a Sara tem 4 meses. Sirvo na Igreja Batista Fonte, em Campinas, como pastor de jovens universitários e também tenho servido na área de aconselhamento, né? Debaixo da área de aconselhamento, dedicando tempo com jovens casais, tá? Casados. Estou finalizando um programa de mestrado no Andrew Jumper. Só falta entregar a dissertação Uhum. agora, né? Mas estamos aí. Diga aí. Amém, amém. Coisa boa. Pastor Paulo, para que a gente possa estar dando início, eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido o seu trabalho à frente da juventude aí na Igreja Batista Fonte. Como é que tem sido essa experiência? Queria que você relatasse um pouquinho para que a gente possa já estar ouvindo as primeiras impressões do seu trabalho por aí. Tá. Eu trabalho com juventude em tempo integral, né? Desde o ano de 2007, tá? E eu estou aqui na Igreja Fonte desde 2011. Estagiei em 2011. Em 2012 eu fui efetivado para 2 anos de estágio em tempo integral e depois eu fui para o Ministério Pastoral, né? Então, assim, dá para falar, a pergunta que você fez, ela é um pouco aberta, né? Eu posso Uhum, falar como tem sido o Ministério na forma de sua estrutura, mas eu posso falar também quais têm sido os desafios do Ministério como um todo, né? Então, assim, eu posso uhum, dividir essa fala em duas. O desafio do Ministério, enquanto estrutura, ele é sempre um desafio muito grande, né? Porque o tempo vai passando,
as coisas vão mudando, a sociedade vai se desenvolvendo em alguns aspectos, né? E a gente precisa, obviamente, estar antenado para essas mudanças, para que o evangelho não esteja desassociado ou longe, né, do chão da vida, né? Então, a Uhum. gente, por trabalhar com universitário, a gente foca, então, as nossas formas, ou seja, aquilo que não necessariamente é sagrado, né? As nossas formas a fim de usar da criatividade e das nossas condições para alcançar o jovem na universidade, né? Seja dentro da universidade ou também no ambiente universitário no qual ele está inserido. E tem também os desafios que são os desafios da vida, né? Então, assim, a gente vive um tempo muito favorável para o homem se colocar cada vez mais no centro da história, né? E para o jovem não é diferente. O apelo ao protagonismo, o apelo a você ser o senhor da sua história, né? De você se colocar acima de todas as coisas, ou de construir outro tipo de ídolo, né? Pelo menos no meu contexto aqui, o ídolo da academia ele é muito grande, o ídolo do conhecimento ele é muito grande. Então, assim, é um desafio que você tem de mostrar para o jovem a necessidade de destronar esses ídolos, né? Que ocupam o lugar do único Deus e Senhor, né? Então, assim, de forma geral, um desafio que eu vejo nos dias de hoje é esse: o apelo cada vez mais crescente para o eu, né? Aí tudo gira em torno disso, para você promover o seu eu, sendo que no cristianismo a gente vê isso sendo confrontado, né? Paulo, quando fala lá aos Gálatas, né? Lá no 2:20, né? Ele fala que o eu, né? Já foi crucificado com Cristo, né? Então, Uhum. não tem mais o nosso espaço, né? Tem que deixar que Cristo guie as nossas vidas, nossa atitude, por aí vai. Então, tem esses dois tipos de desafios, né? Agora, no desafio estrutural, tem coisa mais técnica. Então, como que o ministério está estruturado? E, assim, esse é um papo mais que demanda mais, como é que eu Sim. posso dizer, um estudo contextual, tá? Porque tem princípios que eles cabem para todo contexto, né? Mas tem princípios que eles são sugestões, né? A gente não pode adotar um pacote, um modelo e querer inserir goela abaixo para as pessoas, né? Então, não sei se você sabe, se já teve acesso ao material, eu escrevi um livro nos últimos 7 anos, que é para líderes de jovens, né? Uhum. E ali eu falo sobre princípios bíblicos para o Ministério com Juventude. Então, como você parte do zero ou reestrutura um ministério de jovens a partir dos princípios bíblicos, né? E ali eu apresento o modelo, mas não o modelo como o alvo final do ministério, tá? O que está por trás dos modelos é o mais importante do que o modelo em si, né? Uhum. Dentro disso, esse livro ele foi escrito por qual editora, Pastor Paulo? Até para que a gente possa compartilhar para aqueles que ainda não dispõem desse material. Uhum. Esse livro, ele é uma produção independente. Então, Uhum. assim, recurso próprio, até porque a gente não imprimiu, né? A gente não mandou para a gráfica, embora tenha. Hoje ele está na mão de duas editoras, mas a gente é bem provável que não vai andar com isso. Por que que eu te falo? Uhum. Eu publiquei esse livro com apoio da igreja, né? Não apoio financeiro, mas eu publiquei porque é fruto do que a gente já tem feito na própria igreja, né? Então, Sim. até para honrar assim a origem das coisas, né? Então, eu publiquei, teve a revisão, tudo certinho, eu publiquei pela Amazon Uhum. para o Kindle, né? Ele, Muito fi- legal. ele ficou no primeiro mês na categoria entre os 3 mais vendidos, né? Mas qual que é a questão do livro em si? É porque, assim, eu não tenho pretensão de levantar recursos com a literatura. Então, inclusive, isso é algo bem difícil no Brasil, né? Mas não por ser difícil,
O livro está disponível no preço mínimo da Amazon, que é o que eles pedem, o mínimo, que é R$ 2,99. Uhum. Mas aqueles que não podem, não tem R$ 2,99, eu envio também esse livro, entendeu? Antes de publicá-lo, eu já tinha enviado para mais de 100 líderes. Uhum. Então, a publicação foi mesmo para ter um marco, assim, né? De editar, tudo bonitinho, Certo. diagramar, fazer para. Mas esse material já estava na mão de muita gente. Então, assim, a Amazon tem um preço mínimo, que é o R$ 99, ele está lá, e mesmo assim o compromisso que a gente tem é que qualquer recurso que se levantar com a venda desse material, ele vai ser revestido em missões. Então, é isso. Não tem nenhuma editora por trás, né? Pelo menos por enquanto. E por ser uma produção independente, o preço é esse e a galera pode ter acesso aí. Muito legal. Como você definiria hoje quais são os grandes desafios dentro de um ministério com jovens, dentro de uma igreja local? Se você pudesse elencar dois, três desafios, quais seriam eles? Ministério, o desafio do ministério com os jovens numa igreja local. Isso, quais seriam assim os três desafios, ou eu posso até reformular dizendo quais seriam as três áreas que são mais desafiadoras no ministério com jovens, na sua perspectiva ao longo desses anos de trabalho? Tá. Bom, eu vou colocar aqui para você que é o seguinte: o primeiro desafio é o desafio da identidade, ou seja, de você mostrar para o jovem o propósito que Deus deu para ele, que Deus deu para todo cristão, né? Então, esse é um desafio muito grande. É um desafio de reorientação de propósito, né? Uhum. O segundo desafio que eu vejo é o desafio do serviço ao reino. Então, os jovens colocar à disposição do reino para servir, né? Não só na igreja local, mas também aqui você inclui o despertamento missionário, né? Você inclui formas de ser um cristão autêntico e íntegro na faculdade, no trabalho, tudo. Então, o serviço, né? Sim, Propósito, o serviço. E o terceiro, que é o que vai te ajudar, na verdade, a dar base a esses outros dois, é o ensino bíblico. Então, o que acontece hoje? Os ministérios e muitos líderes não estão muito comprometidos com o ensino das escrituras. Tem muita gente pensando como atrair o jovem, como fazer uma programação legal e tudo mais, que é perfumaria, né? Isso é importante, você tem ganho com isso, né? Mas, mas assim, você precisa, na verdade, ensinar as escrituras. E esse é um desafio que vai te dar base. Então, por que eu coloco esses três? Esse terceiro, ele tem que partir da liderança, uhum. né? De ensinar a Bíblia, de expor as escrituras, você expor, trabalhar mais com o conceito de Bíblia e menos com temas. Né? Não, eu não estou falando que uma coisa é certa ou outra é errada. Estou falando que te dá Uhum. mais sustento, sustentação para você, enfim, dar um alimento sólido para essa galera. Então, a partir nesse composto aqui, as outras coisas elas vão acontecendo. Então, por exemplo, se eu ensino a Bíblia com profundidade, eu vou ver jovem servindo, eu vou ver jovem discipulando, vou ver jovem com a vida dele buscando ao Senhor, né? Buscando a santidade, integridade, tudo mais. E isso, naturalmente, é fruto de uma reorientação de propósito, né? De mostrar que você não é como eu falei no começo, né? Você não é o Uhum. eu principal, né? Não é o Senhor da história, né? O salmista Sim, fala, né? Não a nós, Senhor. Né? Então, o jovem precisa entender isso, né? Não tem espaço para o seu erro, né? Ele foi crucificado com Cristo, ele foi cravado naquela cruz e precisa morrer. É verdade que Lutero, dizem que é Lutero, né? Falou que ele fala, tentei afogar o meu velho homem e descobri que o desgraçado sabe nadar.
Muitas vezes você vai ter essa dificuldade, essa luta, né? Mas até nas dificuldades nós temos a alegria de nos encontrarmos com um Deus que é verdadeiro. Paulo, quando ele faz toda aquela descrição dele como homem miserável, o que ele quer fazer ele não faz, o que ele não quer ele faz, tudo mais. E o final do pensamento de Paulo, né, é o seguinte, ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, assim, apesar de nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é quem nos sustenta, né, quem nos garante. Então, seriam esses três desafios. Ensino profundo, fiel das Escrituras, né, sem negociar, acima das coisas, né, que vai te levar à integridade, ao direcionamento correto de um ministério bíblico, sensato, a reorientação do propósito, por que você está aqui, qual o propósito de Deus para sua vida e o serviço ao reino. Acho que são os três principais desafios aí. Você ressaltou principalmente a área do ensino bíblico, a área essa você colocou como de responsabilidade primordial da liderança, dos pastores, dos diáconos, dos presbíteros de uma comunidade local. Dentro disso, nós percebemos que há uma crise gigante. Crise gigante essa que, no meu entendimento, está muito mais evidenciada nos segmentos que nós chamamos de segmento neopentecostal, a grosso modo, mas também é uma crise nos segmentos mais históricos. E quando eu digo históricos, eu vou colocar aqui as igrejas batistas. Como você escreveu um livro e com certeza você deve ter um feedback minimamente razoável de boa parte dessa liderança, de como essas juventudes caminham, você se arriscaria a dizer que o cenário que a gente tem agora, dentro do. Vou pegar apenas o contexto batista, é um contexto positivo na área de ensino bíblico? Ou você acha que a coisa tem definhado de modo gigantesco? Tá. Bom, essa é uma pergunta. Aparecendo aí? Voltou agora, tá ótimo. Essa é uma pergunta que ela é, na verdade, um pouco difícil para quem responde, né? Por quê? Uhum. Eu posso ser injusto de falar a partir do contexto batista sem conhecer todas as igrejas batistas, né? Aham. Então eu vejo que eu não posso, não tenho essa autoridade. Eu teria que conhecer os batistas das igrejas e tudo mais. Então eu vou falar daquilo que eu já interagi. O que não Uhum. representa toda a tradição batista neste momento, tá? E aí eu posso falar também do que a gente tem vivido aqui. Quando esse assunto me interessa, foi minha monografia, quando eu estava no seminário, que era pregação bíblica para a nova geração, né? Na época eu pesquisei mais sobre isso, mas já tem quase 10 anos isso, né? Mas Aham. assim, de forma geral, o que acontece, Ramon, é que não só os contextos neopentecostais não estão ensinando a Bíblia. Os contextos históricos, diria alguns até reformados, eles ensinam às vezes, e pode parecer até meio anacrônico isso, mas os caras ensinam teologia sem ensinar a Bíblia, Uhum. sabe? Então, assim, tem polos muito sensíveis nesse contexto todo aí, né, de gente que não ensina nada porque tem uma visão totalmente anti-estudo, anti-intelectual, anti-bíblia e mais sensorial, né, de experiências. E tem o outro lado, o lado de virar um cabeção, um palito de fósforo, né? Então, Uhum. um cabeçudão que sabe muito de teologia, já leu tudo, mas não tem vida com o Senhor. Então, isso parte do líder, o compromisso dele ser fiel primeiramente ao Senhor e andar nos seus caminhos. Então, ler a Bíblia, estudar, buscar a Deus,
reconhecer quem que efetua todo o trabalho, toda a obra e por aí vai, né? Mas também ter a real noção de que é necessário você estudar também, tudo mais, rapidinho. Oi, meu amor. Tudo bem. Você tá aqui? Então tá bom. Então, tem esse lado também, você tem que estudar, você tem que ir atrás, você é um mestre, né? Então, Uhum. você tem que ir atrás de cumprir o seu dever também de estudar as escrituras para... O que você quer? Espera aí que o papai coloca para você, rapidinho. Tudo bem. Coloca para você. Vai. Vai fechar aqui, tá? Obrigado. Vai com a mão. Desculpa aí. Tudo bem. Então, tem isso de... você tem a responsabilidade de estudar também teologia. Tudo. Então, tem o lado de quem não estuda nada, não prepara e entrega algo pobre, né? Uhum. Enfim. Mas tem também o lado de quem não entrega nada. Então, eu vi esses dois, eu já interagi com esses dois contextos. Tá? E o contexto sensato, ideal, é achar o equilíbrio disso e trazer uma proposta bíblica, mas que seja também criativa, né? Que não saia do contexto da juventude. Então, Sim. o contexto geral, a julgar pelo que a gente vê na internet, que a gente às vezes já interage, é que houve um descobrimento da galera com a teologia reformada, né? Então, dos últimos anos para cá, tem se falado muito disso. Mas isso também tem gerado um enfraquecimento no serviço da igreja. Porque o cara ele se cerca dos cabeções da teologia na internet e ele não vai para a igreja dele servir. Tem até um texto meu sobre isso, em que eu falo para o jovem que o pastor dele pode não ser o intelectual que ele vê na internet, mas ele precisa também de ajuda lá na igreja. Uhum. Ele precisa de oração, ele precisa de incentivo. Em vez do jovem ficar comprando todos os livros para ele e tudo mais, e encher a sua cabeça, às vezes ele pode pegar o recurso e presentear o pastor dele também. Que às vezes não tem Exatamente. condições de estudar, não tem. Você entende? Então, assim, tem esse descobrimento da parte da juventude, mas tem essa. Eu não vejo muita coisa acontecendo, né, na vida da igreja. Então, acaba ficando um negócio meio que fake, né? Fica meio desconexo. E veja, não estou falando de quem não estuda, estou falando de quem estuda. Por isso que eu falo, parece um anacronismo, né? Mas tem muita gente conhecendo muito de teologia, mas sem a vida na igreja. Eu acho que você tem que encontrar esse caminho. Por isso que eu falo dos 3 desafios: propósito, serviço e o ensino bíblico. O ensino bíblico vai levar o cara a estudar teologia, entende? Ele vai se interessar pelos temas, ele vai atrás, alguns com temas mais específicos, né? Mas vai levar ele a querer conhecer mais, se aprofundar mais. O que não pode acontecer é o contrário, né? O contrário ele afasta. Então, a minha leitura é essa. A gente vê muito, como você falou, pessoas que acabam criando até uma espécie de idolatria dentro do meio reformado, a grosso modo, de nomes que já são conhecidíssimos, né? Como Augusto Nicodemos, como Franklin Ferreira, Jonas Madureira, enfim, citando esses, hein, que são mais conhecidos. E fora outros que são menos conhecidos, mas também que se tornaram ícones. Por um lado, é positivo porque são pastores da nossa nação, pastores brasileiros que conhecem a nossa realidade, que buscam entregar no púlpito e também no seu ensino em seminários ou em escolas bíblicas ou em palestras e conferências algo relevante, algo positivo. E
claro, o desejo deles não é em nenhum momento se tornarem esse tipo de ídolo ou mito, mas eu acho que naquela onda de dizer que tudo aquilo que é feito dentro de uma juventude, até que seja algo até criativo, e nós temos que retirar, e é só um princípio teológico sem ter a prática, acaba se endeusando essas pessoas que antes a gente ficava só criticando, os pastores de internet, e dizendo que é só no segmento neopentecostal que a galera vai buscar isso, acaba também no segmento reformado por esses mesmos jovens terem esses nomes como seus pastores e se esquecerem que nas suas igrejas locais eles necessitam de dar apoio aos seus pastores, necessitam de incentivá-los, de apoiá-los para que eles possam caminhar. Então, é como você bem colocou. Eu creio que defender a reforma, ter a escritura como algo vivo na nossa caminhada, implica em transformar a minha teologia em uma teologia essencialmente prática, Uhum. essencialmente viva, algo que a minha teoria seja coerente, a minha doutrina seja coerente, mas que a minha prática caminhe junto, para que eu não me torne apenas um citador de referências, um citador de passagens, mas alguém que realmente viva isso. E a gente acaba vendo que se tornam ali pequenos guetos de jovens reformados que se cercam ali de discutir o que é bom, a boa teologia ou uma mensagem, mas que não pensam, sim, de que forma a minha teologia vai chegar, e aí eu vou abrir espaço dentro da universidade para chegar naquele rapaz, naquela moça que está precisando do Senhor, está precisando de uma transformação. E aí eu abro espaço até para dizer da sua experiência de lidar diretamente com esses jovens universitários. Como é que a teologia pode chegar a eles realmente nesse sentido? Legal. Aconteceu algo interessante no contexto aqui, que foi o seguinte: quando a gente decidiu por entrar nas universidades, nós fizemos um trabalho que durou, no total, aí durou 1 ano e meio, antes da Uhum, gente entrar na universidade. Então, o que a gente fez? A gente se encontrava no começo semanalmente, depois passou quinzenalmente, depois uma vez por mês, para estruturar, fazer uma leitura do ambiente universitário, os grupos que já estavam na universidade e tudo mais, para poder começar. Então, teve algumas etapas, né? Essa etapa de leitura, de estruturação, e a terceira etapa dos 6 meses finais é que a gente tinha um grupo base, e esse grupo base, o pessoal orou por cada um dos jovens que eles queriam convidar para o início da nossa programação dentro da universidade, né? Bom, entre erros e acertos, que tiveram muitos e a gente ainda está aprendendo, né? O que vale destacar, que para nós foi uma grande surpresa, é que as pessoas, os jovens, cara, eles, principalmente os não cristãos, né? Que é o nosso alvo dentro da universidade. uhum, Embora chegue muitos cristãos quebrados ali e acabam sendo acolhidos também. Mas o jovem, a gente entendeu que aquela conversa da apologética, ela é uma conversa para um segundo momento, cara. A gente entendeu que quem gosta de apologética é crente, pelo menos uhum. no universo universitário, né? As séries que a gente fez, a gente tem hoje, se eu não me engano, 12 ou 13 séries de estudos, né? As séries que a gente realizou ali, as séries que o pessoal mais abriu o coração e mais ah, se colocaram à disposição de conhecer o Senhor foram séries que tratavam das coisas da vida. Ansiedade, pornografia, né, medos, vaidades, sabe? Carreira. Então, coisas que a gente começou a tratar que não necessariamente era aquela conversa de fé e ciência, né?
fé e Uhum. religião e tal, evidências. Então a gente entendeu que na universidade, pelo menos no nosso contexto, nós temos tido mais sucesso, no sentido mais puro da palavra, né? em, em apresentar formas de caminhos para levar os jovens ao evangelho através de diálogos que gerem mais discussões sobre a vida como um todo. Então, assim, a gente já teve caso de jovem ali, muito inteligente, muito cabeção, mas totalmente ansioso, com medo e tudo mais, buscando auxílio em lugares que não ia levar a lugar nenhum, e que Sim. chega ali no nosso contexto, pode abrir o coração, entregar a vida para Cristo e ser transformado. Então, assim, eu tenho várias pessoas que teceram isso. Então, tem tá vindo à mente aqui, pelo menos duas meninas, né? Uma delas chegou num contexto assim, tava morando com o namorado, com a vida toda errada, usando droga, entrando na anorexia e tudo mais. E aí um dia ela estava no meio da aula, lembrou de uma amiga dela que era cristã, que nem da nossa igreja é, e ela falou assim: eu preciso de ajuda. E a amiga dela falou assim: ó, não posso te ajudar, mas tem um grupo pequeno aqui na faculdade que eu conheço e eles podem te ajudar lá. E levou a menina lá, e ela foi, e ela entregou a vida dela para Cristo, e é uma benção hoje, está servindo na igreja e tudo mais. Amém. Então, assim, ela não chegou lá e foi confrontada, disse: você sabe o que a ciência fala, o que a Bíblia fala? Tem o lugar disso. Inclusive na universidade, você tem um ambiente para isso, mas acho que não é o primeiro momento, a primeira abordagem, né? Muito legal, porque a gente fica com aquela ideia, e é sempre passada, a grosso modo, que nós vamos enfrentar as correntes de pensamento na universidade. Eu vou enfrentar as correntes darwinianas, vou enfrentar as correntes marxistas, os pensadores. E, como você bem colocou, isso é uma pauta que ela é colocada mais adiante, uma pauta para um segundo momento. E a gente, quando para ver o que os jovens realmente estão querendo, a grosso modo, realmente, é como vencer a ansiedade, como vencer conflitos até de identidade. Muitos jovens com conflitos com a questão da sua sexualidade. É uma coisa É. clássica. Por isso, por, Jovens, isso. Uhum. por isso que eu te falo, tá dentro daqueles três desafios. Ele Sim, descobriu o propósito dele, né? Qual que é a identidade? Por que que ele foi criado, né? Como que ele vai glorificar o Deus? Como que ele vai se relacionar com Deus, com o próximo e com a criação, né? Ah, então tudo tem o tempo certo e tem o ambiente correto, né, para se tratar. Eu acho que pelo menos a nossa experiência tem sido assim. Tá? Não posso categorizar, falar que todo lugar é assim. A nossa experiência tem sido assim. Isso não quer dizer também que a gente não teve boas interações e bons retornos com as séries apologéticas. Eu estou lembrando de um sim. rapaz aqui agora, que ele estudava, que ele era, se eu não me engano, ele era da filosofia. Estou tentando lembrar de qual era o curso dele aqui. E ele começou a se interessar, e ele estava indo nos grupos, e começou a ser ateu, depois passou a se chamar diagnóstico, né? E aí chegou num tempo que ele começou a ler Agostinho, por conta própria. E teve uma palestra que a gente promoveu na Unicamp, com um cara que é aqui da igreja, que é o professor Roberto Covolan. Ele é um professor aposentado da Unicamp, né? Ele Sim. é um físico. E ele deu uma palestra e esse rapaz estava lá. E foi uma palestra de fé e ciência. E no final o cara ficou e rasgou o coração lá pro Covolan. Não quer dizer que naquele momento ele se converteu. Recentemente, a gente teve um relato de um jovem que caminha mais perto dele, que ele estava num processo muito próximo de entregar a vida dele para Cristo. Ou seja, um negócio que começou num debate apologético também. Então ele não é totalmente descartado, né? A gente sabe que a palavra de Deus ela nunca volta vazia, né? Sim. Mas tem, de forma geral, essa não é a regra do que tem acontecido, né? O pessoal vem mais
partir se abre mais em outros contextos, outros temas, tá? Você falando da universidade, como é que você enxerga quais são as principais barreiras que se tem para o processo de evangelização numa universidade? Ou não existem essas barreiras assim que a gente acaba criando essas dificuldades? Como é que você vê esse retorno? É algo que tem sido fácil? É algo que basta mesmo a vontade? Ou realmente existem algumas travas dentro do ambiente universitário que impossibilitam isso? Tá. O ambiente universitário, ele gera. Bom, falar aqui da Unicamp, que vem gente de muitos lugares do Brasil, né? Então, assim, ele gera no começo uma falsa sensação de liberdade no jovem, né? Porque ele está fora de casa, ele está com novos amigos. Então, agora é a hora que ele vai colocar toda a cosmovisão dele para fora. Ou pelo menos aquilo que ele não conseguia fazer porque ele estava na casa dele, entendeu? Porque ele não estava lá. Moa, tá ali na grama brincando. Você pega o carregador para mim? Você pega o carregador para mim, por favor, Rafa? E aí, então ele tem já tem essa falsa sensação de liberdade. E essa falsa sensação de liberdade, cara, ela ganha muita força porque todos os outros jovens estão assim, né? E os professores estão um pouco se lixando com a sua vida pessoal, de forma geral, né? Então, você junta tudo isso, você tem aquilo que eu falei no começo, né? A potencialidade do eu ganhar espaço. Então, obrigado. O eu ganha muito espaço neste momento, né? Uhum. Então, deixa eu só colocar no celular, porque eu tô com medo de ligar Tudo bem. o celular no meio da nossa conversa, que vai ficar chato. Tá dando para ver aqui certinho? Então, assim, ele gera aí, a universidade dá essa falsa sensação de liberdade, né? Por que eu digo que isso é falsa sensação? Porque isso não é liberdade nenhuma, né? Isso é ser escravo dos seus próprios desejos e, consequentemente, escravo do nosso inimigo, né? Então, é Sim. falsa sensação. Agora, qual que é o desafio da evangelização lá? É o criar relacionamento, cara. Entendeu? Criar relacionamento. E aí, os jovens precisam se inserir nessa vida de relacionar com o outro também. Eu falo com os meninos aqui, com os universitários, assim, Deus não faz as coisas da forma errada, né? Então, se Deus deu a oportunidade para você fazer uma universidade, bom, quantos jovens no Brasil conseguem entrar numa universidade? São poucos jovens que conseguem, né? Então, Deus está te dando uma oportunidade. E essa oportunidade era um período para você usar todas as oportunidades que você tem para fazer o nome de Deus conhecido. Porque aquela ideia de eu não tenho tempo, quando eu estiver trabalhando vai ser mais fácil, não vai. Né? Você vai só protelando isso, a vida vai ficando cada vez mais difícil na sua rotina, né? E aí você vai se aposentar e vai olhar para trás e falar assim, cara, eu não aproveitei esse tempo e não vivi da forma que Deus esperava que eu vivesse. Então, fica um negócio difícil, né? Porque no fim, você passou todo aquele tempo ali para promover o seu eu, seu conhecimento, suas habilidades, tudo mais, sendo que essa é uma oportunidade para Deus usar a sua vida, né? Alguém já falou assim, né? Deus não... Como é que é? Deus não une pessoas, ele une propósitos. Eu diria que Deus une pessoas, propósitos, com um fim para a sua glória. Né? Então, assim, você tem um propósito específico ali, que é estudar, né? Aprender algo que você não sabe ainda, começar a desenvolver e concluir, mas neste meio período que você está lá, você tem uma obrigação como cristão, né? Uma missão muito clara de Jesus, né? De fazer discípulos. Então, você tem que atrelar uma coisa à outra, né? Então, se você entende que
o fazer discípulo é uma ordenança de quem pode, tem autoridade para ordenar, e de quem tem todo o recurso que você precisa para cumprir, e quem te garante no final, fica mais fácil de você fazer isso. Muito bem. Dentro disso, a gente percebe que essa questão da missão, da evangelização, da propagação do evangelho, tem sido muitas vezes deixado de lado justamente por um ponto que você destacou, que é a questão do eu. E essa questão do eu, cada vez, ela é mais clara. O jovem, quando vai para a universidade, ele se esquece do seu propósito. Ele apenas olha para o propósito profissional, o propósito de cumprir aquela graduação, aquela pós-graduação e sair dali com a oportunidade de ter um emprego, ser bem-sucedido e justamente como você disse, quando ele alcançar a estabilidade financeira, aí ele vai pensar de que forma ele vai servir a Deus. E nós nos esquecemos que ali na universidade é onde se define, falando de jovens, a sua mentalidade, a sua visão profissional. Se a minha visão profissional é apenas a visão de buscar ter uma estabilidade financeira, mas não de buscar unir esse propósito ao propósito de glorificar a Deus, de louvar o nome dele, não adiantou de nada. Na realidade, é um conhecimento que eu adquiri para eu apenas cumprir o meu propósito profissional. Mas não adquirir isso para o louvor da glória de Deus. Então, você falou de um princípio que é a reorientação de propósito. Eu creio que justamente quando o jovem chega na universidade, ele pensa, encontrei o meu propósito. Mas, na realidade, ele não encontrou propósito algum. Ele percebe que todo aquele leque de conhecimento não dá a ele isso. Ele não gera esse tipo de coisa. É isso aí. E é pobre, é medíocre o cara pensar só nisso. Acima de tudo, é um pensamento muito pobre, né? Porque assim, entrei aqui e tal, vou conseguir. Então, sabe, fica meio sem sentido. Agora, você enxerga isso como uma oportunidade que Deus está te dando, né? As coisas elas ganham uma dimensão e um propósito, uma importância maior, né? Então fica mais fácil você entender o valor disso por trás daquilo que as escrituras mostram, daquilo que o evangelho faz. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, pastor Francivânio, colega pastor Francivânio, também piauiense da Igreja Batista Central da cidade de Barras. Ele pergunta assim: por que tantos jovens se afastam da igreja quando ingressam em uma universidade? Como ajudar os jovens nesse ponto? É a pergunta do pastor Francivânio. Bom, essa é uma questão a gente pode chamar aí, né, de cosmovisão, que eu falei lá atrás. Tem um livro do autor norte-americano chamado Voddie Bauckham, é um pastor, e ele escreve para a família, né? Tem um ponto que ele fala de cosmovisão na criação de filhos, e aí ele fala o seguinte, ele fala, se você ensina regra e não o evangelho, e não as escrituras, o máximo que o seu filho vai aprender é obedecer comandos. E a primeira oportunidade que ele tiver de colocar a cosmovisão dele, que não é só o comando, na prática ele vai fazer. E é o que acontece com muitos jovens universitários. Por quê? Muitas igrejas estão, às vezes, comprometidas em ensinar regras e religiosidade. Tem uma empresa que fez um teste uma vez, é uma empresa produtora de papel, e ela colocou, plantou os eucaliptos, né, numas redomas de acrílico. E eles viram que isso crescia mais rápido na redoma de acrílico. E quando eles tiravam, no primeiro vento, a árvore quebrava. Porque, embora ela crescesse rápido ali, o vento, a ausência de vento, não dava resiliência para ela. E o produto final, que era o papel,
ele, ele era um papel de qualidade pobre, né? Um papel de qualidade ruim. E qual que é a analogia aqui, né? Quando o Senhor Jesus ora por nós, ele fala algumas coisas. Ele fala, ó, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, do maligno. Mas ele fala também, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está lá em João 17, né? Então, por que que esses jovens, eles se afastam? Além do seu coração pecaminoso, né? De querer colocar o Senhor acima de todas as coisas. Porque eles não têm uma base firme da sua identidade, de quem eles são, né? Por que que eles estão aqui? Qual que é o propósito da vida deles? Então, naturalmente, isso vai acontecer. O primeiro vento, e seja esse vento da faculdade ou qualquer outra coisa, vai levar, vai quebrar, vai colocar em xeque ali toda a suas regras, religiosidade e tudo mais. Mas, enfim, como ajudá-los? Tem que pastorear esse povo. Entendeu? Tem que ensinar. Tem que ensinar biblicamente, tem que ensinar reorientação de propósito, tem que colocá-los para servir, tem que colocá-los para evangelizar. Nenhum caso é perdido, né? Então, assim, a gente crê no Senhor Jesus que transforma histórias, quebranta corações, muda a direção de todo mundo. Fez comigo, fez com você, pode fazer com qualquer jovem também. Então, como a gente pode ajudar? É uma pergunta já pós-tragédia. A pergunta é, como eu posso ajudá-lo a não cair quando ele entra na faculdade, entendeu? Então a gente tem que dar um passo para trás, que na verdade acaba sendo um passo para frente depois, de colocar e equipar esse jovem, esse adolescente, mostrando a real identidade dele em Cristo, para que ele possa, de fato, exercer o papel que ele tem que exercer na vida, né? Na vida dele enquanto ele está aqui. Muito bem. Você diria, acho que o assunto que é sempre perguntado, colocado em qualquer conversa com jovens, é a questão da sexualidade. A primeira coisa que eu perguntaria é como você lida com essa temática na sua comunidade? Quando eu falo de sexualidade, namoro entre jovens cristãos, a homossexualidade. Claro, são duas perguntas que têm uma extensão e que têm uma gama gigante para se responder, mas eu queria que você pudesse, de modo simples, tentar sintetizar a questão dessa resposta. Tá. Bom, primeiro que a escolha do relacionamento, né, namorar ou não, ela parte do indivíduo também com o consenso dos seus familiares, né? Então, muitas igrejas, não sei porquê, né, acabam tomando para si essa responsabilidade, que não é responsabilidade da igreja do pastor, né? Nossa responsabilidade é orar pelo rebanho, pastorear o rebanho e ensinar o rebanho aquilo que a Bíblia nos manda fazer, né? Então, assim, uma vez que já tem o consenso do pai, da mãe, de ambas as partes e tudo mais, e que o casal está namorando ali, o que a gente faz é discipular. Então, aqui no nosso contexto, a gente tem um discipulado específico para casais de namorados, que ele acontece em 8 encontros ao longo de um ano, com casais casados, tá? A gente passa por diversos temas, e a ideia é acompanhar nesses encontros mensais, mas também a gente faz encontros depois esporádicos, né, com esses casais individualmente. Então a gente separa em grupos, nesses grupos a galera participa ali, eles são submetidos a um estudo, a uma interação, mas depois a gente acaba sentando com eles para falar sobre isso com eles também, os casais mentores, né? Então, assim, a gente vai auxiliando nas demandas que eles têm, né? E tem sido uma experiência muito boa, viu, Ramon? Porque esse acompanhamento, exige um compromisso, né? Da parte dos casais, mas nosso também. Mas tem sido muito bom ver os jovens crescendo aí nesse contexto, né? De namoro saudável, onde os dois estão envolvidos na vida da igreja, servindo, né?
continua suas amizades, enfim. Então é um desafio, mas tem sido legal. Questão de sexualidade, cara, assim, a gente tem que ensinar o que a Bíblia ensina, né? Então a Bíblia fala sobre qual que é a orientação da sexualidade do cristão, né? A gente sabe disso, Deus, o que Deus criou e tudo mais. E a gente tem que ensinar o pecado e como ele deturpa a visão de sexualidade e a aceitação dessa visão equivocada de sexualidade. A Nancy Pearcey lançou um livro recentemente, talvez uns 2, 3 anos, que é o Love Thy Body, e ela fala, ela coloca ali algumas pesquisas, e uma delas é a aceitação dentro das igrejas em relação ao homossexualismo, homossexualidade. Então, culturalmente, isso tem invadido o pensamento do jovem. Então, pelo menos no contexto americano, se eu não me engano, ela fala ali que, pelo menos, se eu não me engano, que eu li era 49%, eu posso mandar isso depois para você. Mas Certo. gente que aceita isso, entendeu? Que para eles está tudo bem. Mas não tá, né? Mas a gente tem que agir também e tratar disso como um pecado, como qualquer outro pecado, né? Então, eu não posso começar a tratar isso e não acolher uma pessoa que precisa de ajuda, de transformação, e deixar o povo fazendo fofoca, jovem consumindo pornografia, fofocando um com o outro, sendo o que eu tenho conversado com muitos jovens nesse momento, que tem sido um pecado que está virando uma marca dessa geração, é a ganância. Então, assim, com o advento aí das carteiras de investimento no mercado financeiro, eu já conversei com vários jovens que chegaram para mim e falaram: Paulinho, eu era muito generoso, comecei a investir, estou ficando ganancioso. Contribuía, não estou contribuindo mais. Então, sabe, você tem que tratar como a Bíblia manda tratar. Então, e a sexualidade é uma dessas coisas que você tem que tratar como a Bíblia manda tratar, né? Está em pecado, ser confrontado. Se continua no pecado, ser confrontado com 2. Se continua no pecado, levar para a igreja. Se a igreja não convencer, aí você trata como um pagão, alvo de amor e de evangelização, né? Então, de forma geral, é isso. Amém. Pastor Paulo, eu queria agradecer muito a sua presença, esse bate-papo. Fiquei muito feliz de você estar levando esse trabalho aí na Igreja Batista Fonte. É muito bom ver pastores com esse coração, com essa vontade de servir. Também aqui tenho trabalhado com jovens, é muito bom a gente trocar essas experiências e se inspirar. Nós vamos estar trocando aí figurinhas, conversando e logo, logo em breve estaremos aqui de volta. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui, de ter conversado conosco esse projeto que é novo do Conversas Teológicas, que também abrange a perspectiva da juventude. Então, muito obrigado. Deus possa te abençoar ricamente e em breve estaremos juntos. Amém. Obrigado pelo convite aí. Deus abençoe também todo o seu projeto, ministério, família. Precisando da gente, que a gente puder contribuir aí, estamos à disposição. Amém. Agradecer ao pastor Edson, que foi aí o intermediador. Pastor Edson, um grande abraço. Tá me devendo um churrasco lá em Altos agora, viu? Exatamente, é conhecido como o Papa da Teologia Piauiense. O homem é fera, viu? Esse cara é bom. Esse cara é bom. Você tá no Piauí também, não? Tô no Maranhão. Você tá no Maranhão? Isso. Eu gosto muito tenho muito amigo no Piauí, em alguns lugares, já tive em alguns lugares lá. Mas um lugar muito especial aí, né? Um estado muito especial pra gente. Amém. Pois um abraço, Deus te abençoe, vamos juntos. Tchau, tchau. Falou, um abraço, tchau. Tchau, tchau.